Entra aí, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Quase 8 horas. Esperar nossas outras duas convidadas entrarem, para ver se hoje a gente não tem sufoco e entra todo mundo bonitinho. Vamos lá. Hoje a doutora Maílza Rios. Aí, ó, Maílza já entrou. Maílza pede para participar. Vamos ver. Falta Maíra. Ó. Maílza, cadê você? Maílza, vai aparecer um... Aí, fez solicitação, entrar. Vamos, nós, a Benilde, Milena, tá todo mundo aí. Hoje tem muito assunto, ó. Oi, Maílza, deu certo. Deu certo. Metade do sucesso é a hora que a gente consegue botar. Na hora que a gente consegue logar, né? Aí a gente já fica feliz. Isso Porque eu não aí. sei vocês, gente, mas Maílza também, a gente não é dessa era da live, né? Não, Então a gente então, sofre, até hoje eu sofro. não, você Eu é tô, eu despachada. Eu tô tô... aqui na luta. Ó, Mairinha ainda não entrou. Cadê Maíra? Maíra, entra aí, Maíra. Entra e pede para participar que eu te aceito. E a gente tem uma coisa que a gente não estava... Quer dizer, estava esperando, mas é difícil lidar, né, nas lives, é que o volume de pergunta e o volume de informação que a gente quer passar é muito maior do que o tempo da live. Então, falei que a gente vai ficando num modo. Hoje nós vamos tentar responder o máximo de perguntas. Sim. E eu já queria dizer que ao final dessa temporada de lives, nós vamos pegar as perguntas que não foram respondidas e nós vamos tentar responder todas elas por posts, assim. A gente vai enviar para os nossos convidados, cada um gravar um postzinho, a gente vai responder para tentar não deixar ninguém sem as informações aqui. O objetivo é a gente divulgar mais e mais informação. Quanto mais, melhor. De Maíra. Vou mandar uma mensagem para a Maíra, ver se ela, onde é que ela está. Ela estava, já deve estar conectada, mas eu acho que ela não entrou. Deixa eu ver aqui, Maíra ainda não conseguiu entrar. A Maíra avisou agora há pouco que estava com um problema em casa com a filhinha. Pode ser que ela está envolvida. Aqui, Maíra, você entrou. Aceita aí, Mairinha. Pede para participar e eu te aceito. Vai aparecer aí um pedidinho. Vamos lá. Ó. É sempre assim, gente. A gente sofre um pouco na hora de entrar. Mas vai dar certo. Bom, cadê? Hoje é o dia das ecocardiógrafas fetais. Hoje, Maíra e Maílza. Eu sou só a moderadora aqui. Sabe que a gente é da época que o eco fetal nasceu, né, Maílza? Não existia isso. Então, durante a gestação, no primeiro momento, a única coisa que a gente precisava saber da gestação era se o coração do bebê batia. Tinha um instrumento que chama pinar, você lembra disso? Mas Lembro parece um demais. funil, assim, um cone que o obstetra botava no ouvido, encostava na barriga da mãe e só escutava o batimento. Depois ficou mais evoluído, era um negocinho, um ultrassom, era um negócio ultrassônico, mas que também não tinha imagem, era só barulho. Só um Encostava aquele pulmão, negócio, um sonar, né? sonar. Tipo um sonar. Então, assim, o coração tá batendo, o coração tá bom. Isso bastava durante a gestação. E aí, como a criança nascia, já enviei, cadê? Ó, Maíra, já te enviei o convite, criança. Maíra não tá conseguindo, então vou tentar de novo. E aí, muitas crianças nasciam e não. E o coração não estava normal. E aí o mundo começou a entender que não bastava só ouvir o batimento cardíaco, que não bastava só o coração bater forte. Aquele coração que batia forte, tum, 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 aceleradinho lá durante a gravidez,
muitas vezes ele tinha algum problema. E alguns problemas graves. Maíra, enviei de novo aqui para você, ó. Vê se não está chegando aí. Mina, eu vou Tá colocando? só pegar o carregador aqui do meu celular, já volto, Tá. tá? Maíra, ó, vou mandar de novo. É que eu tô clicando para Maíra entrar e aparece, tô te adicionando como moderadora e por algum motivo aqui não tá aparecendo. Apareceu para você, Maíra, o link para pedir para participar? Vê se isso chegou aí. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue. Aqui, agora vai. Aleluia. Vai dar certo. Então, enquanto Maíra entra, eu vou continuar contando essa história. Ai, Deu Deus, certo, socorro, graças a Jesus. Deus. Chegou. É assim, gente. A gente perdeu Deu certo. perfeito. É que eu tinha tentado entrar pelo Pelo computador. iPad, não deu certo. Não, eu também estou no celular aqui, mesmo. já Eu também desisti do computador. consegui só pelo celular. E aí, eu tô contando a história, Maíra, que você estava ouvindo, né? Que antes era só escutar o coração bater. Depois, não. Depois que a gente passou para uma outra fase, onde era assim, não, eu preciso saber na gestação se o coração tem alguma malformação. E só isso era o suficiente também. É o anormal ou é alterado? Não precisava dizer qual era a alteração. E a gente vem evoluindo a medicina fetal, a cardiologia fetal, a ecocardiografia fetal. E hoje a gente está no nível onde é obrigatório em toda a gestação que esse coração do bebê seja visto de forma adequada. E esse de forma adequada, ele envolve um monte de coisa. Ele envolve o momento da gestação, de melhor avaliação desse paciente, a capacitação do profissional que vai fazer essa avaliação, a qualificação, o treinamento, o equipamento disponível para fazer essa avaliação. Então, tudo isso vai interferir no que a gente quer saber. Esse coraçãozinho é um coração normal? É um coração alterado? E em sendo coração alterado, que alteração é essa? O que isso significa? Isso vai interferir na minha via de parto? Isso vai interferir no nascimento? E se sim, se a resposta é sim, aí a gente deflagra todo um planejamento que aí sim vai fazer toda a diferença. Sim. Então, no tempos modernos, estamos aqui com duas ecocardiografistas fetais maravilhosas. Eu falo que eu sou ecocardiografista, até faço ecofetal, mas eu falo que assim, fazia mais quando não tinha muita gente em Goiânia, né? Mas éramos poucos. Hoje, cada vez mais, eu vejo o ecofetal como uma ferramenta maravilhosa e extremamente difícil. É para poucas pessoas. Não é qualquer um que sabe avaliar coração de feto. E tem muita gente por aí se dizendo capaz de fazer essa avaliação, e por isso a gente ainda tem muitos diagnósticos de surpresa, mesmo em gestações onde a mãe e a família realmente acreditava que esse coração estava sendo bem visto. Então, vamos começar com as perguntas, que você me pergunta demais. Eu quero só... Eu não sei se eu entrei a tempo, mas eu queria só agradecer o convite. Primeiro, me sinto pequena diante de duas mestres. Vocês sabem as duas que eu elogio bastante, que são pessoas que me ensinaram muito quando cheguei em Goiânia. Chegamos todos nós crus e aprendemos muito com vocês. Tanto com Mirna quanto com Maísa. Maísa, eu tive uma convivência maior há um tempo atrás. Hoje estamos convivendo. Acho que eu falo isso sempre. O dia a dia nos afasta. Nos afasta, né? Tanta coisa. Mas Maísa sabe muito bem minha admiração por ela. Mirna, não preciso de eu dizer muita coisa. Eu agradeço aos amigos do coração. Eu sempre tento correr dessas coisas, mas ela sempre me engambela e eu vou. Fala um pouquinho sobre você. Assim, cada um começa você, depois a Maísa fala um pouquinho sobre você. Quem é você, Maíra Palmeira Barreto? Deixa a Maísa começar, né? Vamos deixar a Maísa. Já começou, fala, depois Maísa fala. Pode falar. Um pouco, meu nome é Maíra, eu sou cardiopediatra, eu sou daqui de Goiás. Acho que uma galera me conhece. Eu fiz pediatria, depois fiz cardiologia pediátrica, depois eu fiz ecocardiografia e depois, eu não sei onde que eu tava com a ideia, eu ainda fiz tomografia e ressonância cardíaca. Por que disso tudo? Acho que foi para correr do consultório. Então, hoje eu sou mais uma imaginóloga do que uma cardiopediatra clínica. Meu negócio é fazer exame e tentar ajudar os clínicos no raciocínio clínico, né? Porque, afinal de contas, os exames estão aí mais para conduzir o raciocínio clínico, para complementar e para dizer que o clínico está no caminho certo. Então, eu só sou
um instrumentinho na mão de quem me solicita o exame. Maísa. Eu quero agradecer demais, amigos do coração, a você, Mirna, pelo convite de participar aqui com vocês. Eu estou sempre com vocês, não adianta. E vou falar um pouquinho de mim. Eu sou Maísa, eu não sou goiana, sou do Espírito Santo, sou de Vitória. Fiz minha formação lá em Vitória de medicina, depois eu fui para São Paulo, fiz cardiologia e me apaixonei pela cardiopatia congênita num belo tempo lá, entendeu? E resolvi fazer meu R3 lá, minha subespecialidade em cardiopatia congênita. Aí depois que você entra na cardiopatia congênita, você apaixona, nunca mais você sai. Aí comecei a fazer eco, fiz ecocardiograma de adulto, depois eu fiz ecocardiografia pediátrica e fetal, e o meu coração bate pelos pequenos corações, não tem jeito. É isso aí. Então, vamos começar. Agradeço demais vocês duas, em nome da Amigos do Coração, do Instituto que vem aí. Vocês são profissionais que eu admiro muito. Vamos lá responder, tentar aumentar o conhecimento de todo mundo, porque conhecimento empodera e transforma. Primeira pergunta, assim, vocês vão perguntando, a gente já tem um monte que estava na caixinha, nós vamos tentar mesclar para poder responder o máximo de perguntas possíveis. E aí, ó, a Marta tá falando que tem um barulho, tem alguém com a serra, acho que é uma furadeira aí. Deve ser aqui no consultório. Tem alguém fazendo Tem alguém fazendo uma reforma aqui. Faz assim, deixa eu ver. Tem foninho? Você tem fone? Se tiver um fone, ajuda. Se não, a gente pode... Vamos falar mais alto? Eu vou abaixar aqui. De atrapalhar. E aí, ou a gente pode fazer assim, você tem como mutar seu microfone, aí a hora que você for falar, você solta, não pode esquecer. Então, pronto, muta o seu, aí a hora que for falar, pronto, aí. Lá você está no óleo, né? Aí é só à noite que libera construção, reforma. Então, a primeira pergunta está falando assim, o teste do coraçãozinho realmente consegue detectar toda a cardiopatia? Ou existem limitações? Como os pais podem ajudar na hora de pedir o exame e saber se está certo? Eu acho que essa pergunta é para mim, né? Tem que ser eu. Essa parte do teste do coraçãozinho sou eu. Teste do coraçãozinho é seu. É comigo. O teste do coraçãozinho é um teste de triagem. Ele é um excelente teste de triagem, mas ele não dá diagnóstico de nada. Ele só aponta para um rumo de que essa criança tem muito provavelmente uma cardiopatia crítica, que é aquela cardiopatia grave. As cardiopatias não graves, uma CIA, uma CIV, uma válvula estenótica de grau discreto, ele não detecta. Então, ele não é um método diagnóstico. Mas é importante a gente ter um teste que não é tão certeiro, que não fala a doença. É fundamental, porque o grupo de doenças que ele tria e apita, falou, esse bebê não pode ter alta da maternidade. São cardiopatias onde a criança nasce muito bem. Nessas cardiopatias, durante a gestação, se o diagnóstico não vem da gestação, a criança vai nascer pesando 3,5 kg, chorar na sala de parto, mamar no peito da mãe, ganhar aquela nota 9, 10, pode ir para casa sem saber que tem uma doença fatal. E aí, nos primeiros dias de vida, o canal arterial, que é uma estrutura da circulação fetal, vai se fechando e essa criança corre o risco de morte ou de chegar tarde demais para o tratamento. Então, apesar de ser um grupo de doenças numa menor proporção, são as doenças mais graves e nelas é que a gente não pode deixar passar. E o jeito de fazer é com oxímetro de pulso. É um método simples, fácil, barato, mas tem que ter um oxímetro adequado e a técnica de execução tem que ser feita, isso é treinado, a gente tem diretriz, tem um algoritmo da Sociedade Brasileira de Pediatria, que foi recentemente modificado, e esse algoritmo a gente treina enfermagem, hospital escola interno, residente, e às vezes o próprio médico, mas é um método muito simples e eficaz porque ele pega esse grupo que não pode ir embora para casa. Bom, segunda, por que algumas cardiopatias são descobertas ainda na gestação e outras só depois do nascimento ou até mais tarde? O que influencia isso? Vamos lá. Deixa para Maíra. Maíra, vai lá, Maíra. Vamos lá. Uma coisa que eu sempre explico quando faço eco fetal é o seguinte: o bebê, ele estando intraútero, ele tem uma circulação diferente do que nós temos fora do útero. Então, o bebê, ele tem o pulmãozinho fechado e
a circulação é diferente do habitual. Então, depois que nasce, algumas cardiopatias, elas ficam mais fáceis de se detectar depois do nascimento. E outra, que eu tô em todas as lives, acho que todo mundo sabe que eu tô em todas as lives e comento em todas. Nós temos praticamente 3.800 cardiopatias, né? E algumas, realmente, nós não vamos detectar dentro do feto. Eu posso elencar algumas para vocês, como coronária anômala. Nós não temos o poder de diagnosticar uma coronária anômala pela limitação mesmo do diagnóstico. Às vezes, até do lado de fora, a gente dá uma apanhada e temos que pedir outro exame de imagem, né? Além dessa, as drenagens anômalas parciais, nós também temos dificuldade em diagnosticar, porque eu mesmo já peguei uma angiotômica que a criança tinha 7 veias. A Maísa lembra dessa criança. Então, assim, existem algumas variações de normalidade que nos limitam. Então, por isso que nem todas as cardiopatias são possíveis de se detectar dentro do feto. Aí vocês vão me falar, nossa, mas coronária anômala é uma doença tão grave. Sim, é uma doença muito grave, só que a criança não desestabiliza assim que nasce. A criança vai... Lembra que eu falei para vocês que ela nasce num regime que o pulmãozinho está fechado dentro da barriga e depois abre? O pulmão, ele vai ter uma pressão mais alta e vai caindo. E aí, quando essa pressão começa a diminuir, é que vai dar sinais clínicos de descompensação. Aí a gente cai naquela velha história. Um bom pediatra que está acompanhando esse bebê, que está pesando esse bebê, que está vendo mensalmente esse bebê, ele vai perceber os sinais de insuficiência cardíaca, cansaço, as mamadas, o ganho de peso não vai ser adequado. Então, assim, vai ter tempo hábil para o pediatra suspeitar disso e nos encaminhar. Existem as doenças que a gente fala que são silenciosas? Existe. Por exemplo, a CIA, né, Maísa? Quantas vezes não mandaram para a gente a hipótese diagnóstica no fetal? Comunicação interatrial. Gente, o bebê, dentro da fisiologia, a comunicar. Aliás, isso é um dos motivos de que a gente acha que o forame vai e dá a CIA não é dentro da barriga, porque eu dentro da barriga que essa CIA, que é o forame oval, esteja aberto. Então todo bebê vai nascer com CIA, com forame oval, que é um tipo de CIA. Então, hoje eu recebi um paciente que a Maísa fez o exame, chegando falando para mim assim, mas eu fiz o exame e deu normal. Sim, estava normal. O forame faz parte da vida fetal. E agora que o seu bebê acabou de nascer, ele veio para mim para eu olhar em consequência da diabetes gestacional, se tem alguma coisa ou não em decorrência da diabetes. Não que o diagnóstico da doutora Maísa esteja errado de maneira nenhuma. 100% dos bebês, talvez eu esteja meio assim, 100% é um número alto, né? Mas eles nascerão com forame oval pérvio. E o canal arterial. Só que podemos ter até 2 anos para fechar e o outro canal arterial a gente tem tempo. Aí, esse eu concordo, que todo bebê nasce com canal arterial pérvio? Sim, só que alguns vão precisar de um tempo, principalmente os prematuros, para poder fechar esse canal com um tempo hábil. Acho que falei demais. Vamos para a doutora Maísa para complementar. Perfeito. Bom, você já respondeu aqui algumas outras também. Complementa, Maísa. Só para complementar, né? A coronária anômala, apesar de grave, nem no teste do coraçãozinho, né? Passa desapercebido no teste de coraçãozinho. Então, aí é o pediatra mesmo no dia a dia, aquele pediatra que vai acompanhar, que vai pesar e que vai encaminhar para a gente, porque senão essa criança não chega, né? Ela chega no pronto-socorro. E uma coisa que às vezes é um pouco chocante, assim, quando a gente fala, é que não existe nenhum exame perfeito. O exame, ele complementa, ele pode fazer uma triagem e ele pode complementar um raciocínio. Então, a gente está num momento onde, às vezes, a confiança e a relação médico-paciente, ela está cada vez mais difícil.
Então, Uhum. acho que muitas vezes fala assim, eu não, o médico, sei lá, examinou, mas eu quero um exame, eu preciso de um exame. E o exame sozinho, às vezes, ele mais atrapalha do que ajuda. Ou pode colocar em risco. Então, a gente tem as radiações, né? Raio-X, tomografia, tudo tem radiação. Então, assim, quero fazer raio-X, quero fazer tomografia. Na gestação nem se fala, isso não é uma opção, mas a gente tem que tomar cuidado com essa ideia de que o exame vai resolver tudo. Então, o exame é associado a uma boa prática médica, uma boa relação, isso é que garante a segurança da condução. Já respondeu Certo. aqui algumas perguntas, e vamos uma outra aqui, acho que essa é para a Maísa. O Hum. diagnóstico precoce pode realmente mudar o futuro da criança? Porque um tratamento iniciado cedo melhora a qualidade de vida da cardiopatia, se tem tantas que operam mais velhas? Essa Essa, é a pegar todas, sabe? essa pergunta Essa é foi. boa. Essa é boa. Então, o ecocardiograma fetal, ele veio para fazer o diagnóstico justamente dessas cardiopatias mais graves, em que o bebê nasce bem, chorando forte e que pode ir embora para casa e que são cardiopatias fatais, né? Por exemplo, o meio coração, a transposição das grandes artérias, a criança pode nascer muito bem e ir descompensando a partir do fechamento do canal arterial e da CIA, porque ao contrário do que a Maíra falou, né? O bebê normal, ele nasce com esses buraquinhos e a tendência é fechar. Mas o bebê cardiopata, se fecha esse canalzinho arterial e essa CIA, com um bebezinho com uma transposição ou com uma hipoplasia do coração esquerdo, esse bebê vai evoluir mal. Ele vai chegar muito mal, ou às vezes, se o diagnóstico não acontecer no período gestacional, esse diagnóstico pode vir tarde demais, né? Porque às vezes esse bebê nasce numa sexta-feira, num sábado, quem é que vai fazer o exame? Às vezes não tem nem sopro, uma transposição não dá nem sopro, né? A gente não Exatamente. escuta, né, com o estetoscópio um barulhinho, então fica um É, diagnóstico difícil e o bebê acaba chegando nas mãos da gente numa fase já muito grave, muito tardia, em que o tratamento pode não dar certo. Então, a principal importância que eu acho do diagnóstico precoce é você programar o nascimento dessa criança, isso. você já saber o que tem e você orientar para poder direcionar essa família e essa criança para um tratamento adequado, para receber ali os primeiros cuidados adequadamente, fazer um novo exame, ver o que é que está pior, né? O que a gente pode fazer para poder melhorar a sobrevida do bebê. Isso. Então, sim, eu acho que é muito importante o diagnóstico precoce nessas cardiopatias mais graves. É. Se você me permite, eu vou falar uma coisa. Eu me lembro, assim, uma das coisas que na minha faculdade, né, quando eu fiz medicina, eu acompanho cardiologia desde o terceiro ano de medicina. Pra você ver que o negócio Que é legal. antigo, o amor É é amor. antigo. E É. eu me lembro que tinha um setor lá que era do cardiopata congênito mesmo. E era adulto, sabe? Era aqueles Epsteinzão, sabe? Que ficou e Olha, que tem aquele baqueteamento do dedo. A tetralogia de Fallot com ó, aquela posição de cócoras. Então, assim, aquilo sim, sempre me chamou muita atenção, entendeu? Falei, nossa, mãe, agora a gente vê uma tetralogia de Fallot e já opera precoce, né? Tem aquela época certinha para você fazer a cirurgia e não chegar naquele ponto de um adolescente roxinho isso. daquela forma, quanto de diluição, né, de hemodiluição que a gente já fez, eu pelo menos, né, já fiz, tanto na faculdade quanto na residência, né, a gente via os adultos assim, com hipoxemia grave, hemoconcentrado. Então, hoje, eu acho que o diagnóstico fetal é para isso, é para você saber o problema e direcionar o tratamento na época certa. Eu acho que isso Isso. aí muda a vida de uma criança cardiopata. E o importante, eu estou vendo aqui algumas pessoas falando sobre após o tratamento, né? O diagnóstico precoce, o tratamento certo, do jeito certo, no lugar certo, mas o segmento é fundamental. A gente fala que cardiopatia congênita é para sempre. Então, alguém perguntou que fez a cirurgia e está magrinha, é normal? Pode ser, pode não ser. Então, precisa, o segmento, eu falo que a gente vira
parente do cardiopediatra. Sim. A gente forma uma grande família. Então, a gente precisa fazer o acompanhamento. A gente aprendeu muito com essa geração que está sobrevivendo, né? Porque antigamente, eu costumo brincar, vamos brincar falando sério, ou morria da doença ou morria do tratamento. Então, começou a dar certo no mundo, tem 50 anos ou um pouco menos que isso. Então, a gente tem agora os adultos que estão sobrevivendo. Hoje, isso é uma realidade. E com esse pessoal, a gente aprendeu como é que a gente tem que fazer com toda a estrada, né? E é isso que é fundamental, além do diagnóstico precoce só. Mas você está falando assim, a realidade de Goiânia, do entorno de Goiânia, a gente tem dois escopos, né? Os meninos que são feitos diagnóstico precoce, nascem no EMU, nascem no Hospital das Clínicas, nascem lá na Dona Iris, que são as três, vamos dizer assim, maternidades que tem cardiopediatras, mas a gente passa muito aperto também. Sim. Existe no começo do ano agora, a gente teve 3 cardiopatas que o teste do coraçãozinho que não deixou essas crianças irem para a rua. E não era, os bebês estavam mamando no colo da mãe, nos berçários. E o que a gente teve? Interrupção de arco. O que a gente teve? Atresia pulmonar. Então, a gente teve diagnósticos super complicados que passaram por todo um pré-natal, não teve ecocardiograma, que eu não sei se vocês sabem, meninas que estão ouvindo essa live, hoje o ecocardiograma fetal, o único lugar do SUS que tem é no materno-infantil. Então, as grávidas que estão lá vão ter eco fetal sim, mas nas demais redes públicas do estado de Goiás, nós não temos. Não temos. E, alguns obstetras tentam pedir, não consegue chegar lá, ou a gente faz muito, né, Maísa? Particular, que vem pra gente, para poder fazer. E teve vários, tanto eu quanto a Maísa, que drenamos. Tiramos demais particulares que iam nascer em maternidades que a gente chama aqui no Goiás, não sei como é que chama no resto do Brasil, de pacotinho. Nasce. E aí um desespero, um vucu-vucu para tirar desse hospital de pequeno porte para mandar para o materno ou para o Dona Iris ou para o HC. Então, assim, a realidade que a gente vê ainda não mudou, não. A Marta tá lembrando aqui, ó, que tem dia F em Goiás. Dia F é o dia do coração fetal. Aí, eu ia botar mesmo, não dá pra ver. Ai, eu quero essa camisa. Você tem que ter a sua. Dia F, gente, foi idealizado pelo Dr. Paulo Zilinski, lá em Porto Alegre. Sei quantos anos, 38, não tem pão. Dr. Paulo Zilinski é uma sumidade, é um dos pioneiros em cardiografia fetal do Brasil e do mundo. E ele, um sábado antes do Dia das Mães, ele abre as portas do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre e faz eco fetal como triagem. E há muito tempo a gente tentou fazer aqui, né, Maísa? Alguns anos atrás, aí a gente tentou, não pegou muito bem. Ano passado, com o reforço da Maíra, lá no EMU. Eu lembro uma vez que eu levei o aparelho para dentro do shopping. Você lembra da doutora Rita? Exatamente. Rita Francis? Agora nós temos um grupo para fazer. A gente fez um dia F dentro do Goiânia Shopping. Isso, é verdade. Eu acho que a gente agora então tem que lembrar, porque é importante demais conscientizar a população, os obstetras, porque apesar de já ser um exame obrigatório no pré-natal, né, pela recomendação do Ministério da Saúde, uma determinação desse governo federal, ficou no papel. Na prática, ele não é disponível mesmo ainda de forma universal. Tem uma pergunta aqui interessante, perguntando assim, se a gente está muito atrás do ponto de vista tecnológico, ou se o Brasil tem conseguido avançar, vou acrescentar, Goiás tem conseguido avançar, ou a gente está muito atrasado ainda? Eu acho que a gente tem de tudo no estado. A gente tem um avanço tecnológico muito alto, que a gente consegue fazer muita coisa, com aparelhos sensacionais. Eu falo isso que eu tô no GOL, a gente tem aparelhos de ponta. Aliás, no GOL a gente tem um aparelho, não sei se eu posso falar o nome, um aparelho chiquérrimo que não tem nos outros hospitais particulares, que é usado pela gente. E a gente tem maternidades que não tem nem exames básicos.
Quantas e Isso. quantas vezes a gente recebeu também exames que deram alta com teste do coraçãozinho alterado e foi pra gente para fazer nos particulares o exame e deu uma tetralogia, falou, ou que deu tetralogia Vazia do coração esquerdo, eu já Ju, peguei. Isso. quantos aqui, pais que estão aqui agora, eu te falo um monte que a gente acompanha, que nasceu numa maternidade menor e teve que correr. Eu acho que a gente tem todos os segmentos e, inclusive, nos ultrassons obstétricos. Um ultrassom obstétrico bem feito, ele pode até não dizer qual a cardiopatia com exatidão. Igual a gente foi treinado para dizer com exatidão. Mas um ultrassom bem feito, ele é capaz de triar. A gente recebe toda terça-feira um ambulatório com 10 vagas de eco fetal. Vários foram que tinha alguma coisa, uma área cardíaca, alguma coisa que chamou a atenção e chegou lá e era cardiopatia congênita. No dia F do ano passado, nós fizemos um total de um pouquinho maior do que a média, 12, acho que foi 12 ou 15%, e pegamos cardiopatia grave. Lá, a Marta estava nesse dia, tinha uma menina que foi lá, eu achei bonita a campanha. Era EPV crítica. Foi o primeiro meu primeiro exame era uma EPV crítica. Que ela só achou bonita a campanha e foi lá. Eu acho que a gente precisa lembrar de duas coisas. Quer falar, Eu Maíra? posso falar? Não, Pode. porque assim, hoje, se a gente for colocar em termos de alcance, né, de fetologia, de fetólogos, né, vamos colocar assim, existe o morfológico de primeiro trimestre e o morfológico de segundo trimestre. O morfológico de primeiro trimestre, ele vai ver a translucência nucal, ele vai ver a onda do ducto venoso, se tem onda A reversa, vai ver se tem insuficiência tricúspide, né? E vai ver se tem algum risco ali de cromossomopatia, de cardiopatia. Então, esse ultrassom de 13 semanas, ele é importantíssimo nas mãos de quem sabe fazer. Isso. Passado essa triagem, né, obstétrica, tem a triagem do morfológico de segundo trimestre, que é feito em torno de 22 semanas. Isso. Aí, de novo, a pessoa que está fazendo ultrassom precisa estar treinada. Quem faz o ultrassom precisa estar treinado para ver o coração minimamente, as 4 câmaras e as vias de saída e o tamanho do coração em relação ao tórax. Igual a Maíra falou. Já dá para saber que tem alguma coisa ali errada e encaminha para o eco. E das 24 às 28 semanas, obrigatoriamente o ecocardiofetal, que daí a gente refina isso daí, né, Maíra? E depois foi feito disso, o teste porque do muitas coraçãozinho. vezes eu já vi eco morfológico normal e chega no eco fetal, tem lá, né? Nossa, alguma anomalia de Eves, tem uma tetralogiazinha de falou, alguma coisa assim. Agora, o que eu acho importante falar nesse momento é o seguinte: a gente muitas vezes fica atrás, então, em relação à tecnologia. A gente tem tecnologia de ponta e a gente não tem nada no mesmo país, no mesmo estado, na mesma cidade. Então, a gente tem tecnologia de ponta, ela não é disponível a todo mundo. Ela precisa ser disponível para todo mundo? Não. O que a gente precisa é do básico bem feito. A gente teve na nossa primeira live aqui, eu fiz essa pergunta para o Gustavo Foronda, que está lá no Einstein, no INCOR, o que você tem com tudo na mão? E aí ele falou exatamente isso, que a gente precisa é do básico bem feito. De uma boa anamnese, de um bom exame físico, de um bom morfológico de primeiro trimestre, de um bom morfológico de segundo trimestre, de uma assistência do eco fetal, né, ainda no adequado, que agora a gente, em tese, né, tem que ter obrigatório. É obrigatório. A gente tem que ter pediatra na sala de parto, isso é fundamental. A gente está caminhando para um momento onde nós temos visto os nossos gestores acharem que o pediatra é desnecessário, que não precisa do pediatra na sala de parto, não precisa de puericultura. E aí a gente tem o pediatra para dar alta da maternidade, para certificar que o teste do coraçãozinho foi feito, ou então executá-lo ele mesmo. Então, o básico bem feito, ele já é muito bom. Se a gente conseguir o básico bem feito, a gente vai conseguir triar quem de fato vai precisar dessa tecnologia, vai precisar da angiotomografia, da ressonância, para complementar o diagnóstico. Então, é importante, teve até uma pergunta que falou assim, o teste do coraçãozinho é bom mesmo, porque eu achei ele meio fraco, que eu só eu vi essa pergunta. Mas muitas vezes, gente,
Nasceu o bebê na sala de parto, né? Não sei como é que foi o pré-natal dessa mãe, teve toda essa triagem, não teve, como é que está a respiração, nota de ar, enfim. Então, de novo aquela ideia de que o exame vai salvar a deficiência de toda uma rede. Não existe. Não A é. segurança ela é construída ao longo do caminho, com passos básicos que a gente tem condição de fazer aqui em qualquer lugar do mundo, com gente bem informada que sabe o que está fazendo, né? Vamos lá, tem muita pergunta. Já algumas nós já respondemos emendada nas outras. Foi. Existe algo que a gente possa fazer para evitar a cardiopatia? Como prevenir? A alimentação pode influenciar? O que pode influenciar na gênese, né? Na etiologia, na causa da cardiopatia congênita? Vamos ver. Bom, hoje tem o chamado assim, acompanhamento gestacional do século, né, 21, o pré-natal do século 21, né, que está diferente, que existem outras coisas, existem uma informação nutricional dessa gestante diferenciada, com alguns suplementos, né, de ácido fólico que, né, pode melhorar na gênese da cardiopatia congênita. Mas a cardiopatia congênita tem algumas que têm um caráter hereditário, né, como as alterações de válvula aórtica, né, do lado esquerdo, né, válvula aórtica bicúspide, coartação, hipoplasia do coração esquerdo, síndrome de Sjögren. Então, assim, são meio aparentadas e às vezes tem uma característica hereditária. Tem a comunicação interatrial também grande, tem um componentezinho hereditário, né? Às vezes a mãe tem, ou um outro filho pode ter, mas a maioria, né, Mirna, não vem escrito na testa, né? Não. Tem um a dado. gestante, a gestante de baixo risco, fez tudo certinho no pré-natal, que tomou todos os suplementos, que fez tudo certo, mas que apareceu com uma criança com uma cardiopatia e às vezes uma primeira gestação não tem muito a ver com idade, com se está novinha demais, né? Ela vem assim sem meio que escolher, Tem né? um dado que é muito, assim, claro que ele fala, alguns estudos falam que até 90% das crianças que nascem com cardiopatia congênita vêm de gestação normal, de família normal e sem Normal, fator de risco. sem fator de 10% a risco. gente identifica. O planejamento do nascimento e do parto, né, planejamento familiar, ele é importante na prevenção, porque a gente sabe que tem algumas medicações que estão associadas à cardiopatia. A isotretinoína, aquele Roacutan, né, para acne, lítio, enfim, algumas ácido retinóico. Então, tem algumas medicações que a gente deve. A mulher quer engravidar, então já protegemos essa mulher do uso dessas medicações para tratar, para evitar esse grupo, para essa situação. Mas isso não é de fato, a gente vai triar aí 10%, porque 90% pode vir 10%, independente de quê. exatamente. A Né? A maioria vem. maioria, alguma, né, vem sem. Maíra, alguma. Assim, não, eu só queria complementar uma coisa, talvez uma viagem minha, que eu sempre, as mães sempre perguntam, o que eu fiz de errado? Mulher, tu não fez nada de Tem errado. nada. Tem Nossa, me demais corta o isso. coração esse tipo de pergunta, porque nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? E aí vem um bebê cardiopata como se isso fosse culpa da mãe, que ela deixou de fazer alguma coisa. Quem fez essa pergunta, não leve para o lado da culpa, leve de que você pode sim comer melhor, você pode sim tomar os polivitamínicos adiantados, que você pode sim fazer um bom pré-natal e tudo, mas não leve para isso. Ninguém aqui tem culpa de ter tido um bebê cardiopata. Eu acho que é um privilégio. Qual mãe aí que não se sente privilegiada de ter os seus gordinhos aí da lancheira em casa? É ou não é? Tem uma pergunta que a Marta até pediu para a gente responder em relação à hipoplasia de VD e VE. Qual a hipoplasia que é mais comum, VD ou VE? Alguém quer responder É essa? de ver. Goiás é do velho. É de ver. Não, é A do ver. verdade é que quando a gente coloca as cardiopatias univentriculares
E aí, dentro delas, a gente separa a hipoplasia do ventrículo esquerdo, é uma entidade que não é rara, né? Sabemos. E a gente tem as outras univentriculares, onde o VD pode ser hipoplásico. Dessa hipoplasia do VD, a gente tem atresia tricúspide, atresia pulmonar com septo íntegro, muitas vezes ventrículos únicos com VD hipoplásico. Então, tem uma gama muito grande de combinações das malformações, onde a gente vai ter um grande grupo. Quando a gente olha para esse grande grupo, a gente tem mais hipoplasia do VD do que VE. Mas quando eu coloco dentro do VD, das hipoplasias do VD, toda essa gama de outras doenças univentriculares com VD pequeno. Quando a gente coloca síndrome do ventrículo direito hipoplásico, a síndrome do ventrículo esquerdo hipoplásico, onde eu tenho mais ou menos a mesma maneira de entender as duas, até do ponto de vista embriológico, a do VE, ela predomina um pouco. O que a hipoplasia do VE chama atenção em relação às outras, todas outras doenças, é porque quando a gente fala hipoplasia do ventrículo esquerdo, a gente fala hipoplasia das artérias coronárias. E as artérias coronárias são os vasinhos que nutrem o próprio miocárdio. Então, isso é um fator que aumenta a gravidade dessa doença, associado ao fato de ter um ventrículo direito que vai ser sistêmico, que é um ventrículo que não foi preparado para ter essa função, né, embriologicamente, geneticamente. Então, acaba que abre um capítulo diferente na hipoplasia do ventrículo esquerdo. Mas a verdade é que a gente tem um grande grupo de doenças univentriculares e que tem, no final das contas, o mesmo caminho, que é o Glenn-Fontan, né, depois aí na sua estrada. Alguma coisa, gente? Vocês querem complementar? Temos... Não, eu só acho assim que depois, eu acho assim, que a hipoplasia do coração esquerdo, depois que a gente começou a triar esse caminho do ecocardiograma fetal e do diagnóstico pré-natal, eu acho que ela aumentou assim a visibilidade, né? Porque assim, a hipoplasia do coração esquerdo não tratada, ela tem um índice de mortalidade maior do que a hipoplasia, rápido, né? mais rápido do que a do direito, porque a do direito, às vezes, vem com os vasinhos, às vezes vem com a artéria pulmonar formadinha, e essa criança dá um tempo, né, para a gente fazer o diagnóstico. Tolera melhor, né, a hipoxemia do que o baixo débito. Quando do lado esquerdo é pior, né? Do lado esquerdo, eu acho que essas crianças da hipoplasia do coração esquerdo, antes do ecocardiograma fetal, elas morriam, sabe? No período neonatal, às vezes sem diagnóstico. Sem diagnóstico. Porque, e por isso que, às vezes, na literatura, você tem a hipoplasia do VD mais do que a hipoplasia do VE. Mas eu acho que se colocar, assim, com o diagnóstico precoce, eu acho que do VE ganha uns pontinhos, viu? O VE é que marca, gente. Essa a gente não esquece. Essa, difícil demais. Ai, gente. Tem uma mãe que perguntou, até não sabia se cabia essa pergunta nessa live, que é em relação à alimentação, né? Ontem foi na live de ontem, as meninas comentaram sobre o papel da nutrição do bebê antes da cirurgia, né? Alguém quer falar, Mairinha? Isso é importante? Nossa, é fundamental. Fundamental, né? Até quando a gente faz o diagnóstico, a mãe várias vezes me pergunta assim, agora, o que eu faço? O que eu faço para ajudar meu filho? Eu acho que dentro da barriga, coma, minha filha. Coma proteína, minha filha. Se alimente bem. Me entregue um bebê gordinho. Me ajuda. A termo. Me ajuda com um bebê gordinho. Me ajuda com um bebê gordinho. Porque, não sei se vocês sabem, existe limitação de peso, sim, para a gente fazer determinadas cirurgias, principalmente as que precisam da circulação extracorpórea que a doutora Laura falou. Então, assim, essas que precisam são fundamentais para a gente ter um peso melhor do bebê. Várias eu torturei. Come ovo, minha filha. Come whey, minha filha. Come o que você puder de proteína para esses bebês virem gordinhos, pelo amor de Deus. E depois nasceu as cardiopatias acionogênicas, que a gente fala que o bebê não fica roxo, mas que o bebê fica com insuficiência cardíaca, cansadinho. O ideal, sempre que ele tenha acompanhamento além do pediatra, talvez você precisa até complementar com um nutricionista, com um nutrólogo. A maioria das vezes a gente vai precisar, porque a gente vai ter as fórmulas especiais para esses bebezinhos. Isso é uma pergunta
pergunta que talvez eu esteja falando, mas a maioria das vezes o Estado vai prover essa dieta, né? A gente faz cartinhas, faz toda a recomendação e o Estado provém para poder nos entregar, claro que um bebê com melhor peso, que poderá se recuperar melhor, que vai ter uma ferida operatória, inclusive, melhor do que um bebê desnutrido e raquítico. Então, assim, comer, se alimentar bem desde a barriga até nos entregar esse bebê no centro cirúrgico é fundamental. Tem tristeza quando eu ganho esses diagnósticos? Tem. Eu acho que a maioria das pessoas sabem que eu tenho uma bebê com variação da normalidade. A Olivia, minha mais velha, ela tem um arco aórtico para a direita com subclave aberrante. A coisa que eu mais tive dificuldade foi comer. Tanto é que ela não veio com um peso tão bom assim. Porque havia a possibilidade dela fazer cirurgia. E de verdade eu entendo o que vocês passam. A coisa pior do mundo é alguém falar para você comer que você não quer. Ó, Mas de verdade não precisa. eu acho que é assim, começa no pré-natal, com essa orientação, né, do seu obstetra, controle de peso, de nutrição, né, é comer direito, Comida é comer sob boa. orientação, é controlar o ganho de peso, é não ter diabetes gestacional, então tudo isso faz parte de um pacote. Após o nascimento, o pediatra. O pediatra é o principal médico ali da criança naquele primeiro momento e que junto com o cardioped, e muitas vezes vai precisar da ajuda de um gastropediatra. Vou dar um spoiler aqui para vocês que a gente deve ter logo, logo a SGP vai lançar um podcast, eu e a doutora Érica Fukushima, gastroped maravilhosa lá do ECAD, sobre nutrição no paciente com cardiopatia. Porque são questões muito difíceis e limitantes. Então, a criança que não aceita, a criança que tem disfunção na Restrições, né? sucção, isso. Então, às vezes, em função de hipotonia, de síndrome genética, enfim. Então, a gente tem alternativas que devem ser particularizadas e essa conduta vai ser tomada caso a caso. O importante é a gente saber que, primeiro, existem alternativas para cada situação. E essas alternativas elas devem ser avaliadas caso a caso por uma equipe. Às vezes não é só o pediatra, não é só o cardioped, não é só o gastro. A gente vai ter que juntar e montar esse. Às vezes precisa de fazer uma gastrostomia, às vezes precisa de uma sonda. Então, tudo isso vai ter que ser visto muito caso a caso, porque o objetivo principal é levar esse bebê para a cirurgia, para o momento cirúrgico, no seu melhor estado nutricional. Seu melhor estado nutricional, ele vai diminuir o risco de complicação, de infecção. Ontem a Laura falou, né, na live da cirurgia, da cicatrização da pele. Então, tudo isso tem a ver com o estado nutricional. Então, isso é fundamental. E não é difícil Individualizado, essa né, tarefa. Vina? E é individualizado. É Individualizado. individualizado. Isso, exatamente. Então, conversa com o pediatra, com o cardiopediatra, vai atrás. A gente tem alternativas e que são, para cada caso, vai ser uma diferente, né? Tem uma pergunta aqui. Depois da cirurgia, meu filho deixa de ser cardiopata ou vai ser cardiopata o resto da vida? Eita! É cardiopata, né? Tem que ter acompanhamento pro resto da vida. Tem cardiopatias que tem correção total, né? É bom ressaltar isso, né? Por exemplo, uma CIA, ela tem uma correção total, ela fica ótimo, né? Às vezes sem lesão residual nenhuma. Uma CIV também tem correção total, mas tem que ser avaliado. E cada caso tem o seu tempo de reavaliação, né? Mas é uma cardiopatia, sim, é um fator genético que você tem, que deve ser sabido, né? E tem que ser acompanhado, sim, pelo cardiologista. E certo? esse acompanhamento transforma destino. Então, o importante Sim. é a gente não deixar de usar todo o conhecimento. A gente não vive batendo essa tecla, né? O conhecimento transforma, o conhecimento empodera, o conhecimento faz milagre. E esse conhecimento a gente adquire com o tempo. Então, tanto, eu falo para quando eu recebo meus pacientes que já estão virando adultos no consultório, eu falo, cada vez que você vem aqui, eu conto para você o que está acontecendo no mundo com outros iguais a você e conto para o mundo o que está acontecendo com você. E esse movimento gera volume de informação e de aprendizado, de conhecimento, né? E isso E as vai coisas fazer bem para todo mudam, mundo. né? E evoluem. O conhecimento científico, olha que eu não sou tão idosinha, mas antes, quando eu estava na faculdade, era a cada 5. Agora não é isso tudo, não. Né, A não. cada 2 anos, 1 ano e Cada meio, 2 a medicina anos. muda.
Os paradigmas mudam. Uma coisa que a gente falou lá no passado talvez não seja igual a de hoje. Por isso que a gente está eternamente reciclando, estudando, indo para congresso e correndo atrás de artigo, porque as coisas mudam e evoluem. Não é? Os Graças a Deus, paradigmas, né? às vezes, ficam no passado. Isso, exatamente. Temos aqui uma pergunta que acabou de fazer agora, a Élica perguntou. Isomerismo direito, destrocardia, DSAV, atresia pulmonar, CIA, CIV, uma cardiopatia complexa, depois da cirurgia de Glenn. Fazer uma cirurgia corretiva ou vai ser paliativa como Fontan? Acho que é o que a gente, né? Que alguém quer comentar para dar uma luz para a Élica? Essas cardiopatias complexas, né? O que é uma cardiopatia complexa, para começar, né? É um conjunto de problemas. Tem isomerismo, tem uma destrocardia, tem uma artéria a mais, tem uma estenose de válvula. E essa opção de um tratamento por Glenn foi assim, um entendimento de que essa cardiopatia é univentricular. Né? Ela é uma cardiopatia de correção univentricular. Todos os exames, todo o entendimento da cardiopatia do seu filho que é um coração que vai funcionar univentricular, independente de ter os dois ventrículos. Isso. O funcionamento dele não tem condições de corrigir total, então fizemos a opção de univentricular. Então, a partir do Glenn, vai ir para a terceira etapa, que é a cirurgia de Fontan em algum momento. Isso, eu vou casar com a próxima pergunta, Maíra complementa. Sei que cada caso é único, mas existe uma expectativa de vida diferente para cada cardiopata? O que posso fazer para garantir que meu filho tenha a melhor qualidade de vida possível? Então, primeiro a gente tem que entender a cardiopatia dele, para te dar uma resposta com tão assim, precisão. Existem cardiopatias simples, existem as cardiopatias complexas, existem as cirurgias correção total, existem as cirurgias que ficaram lesões residuais. Então, assim, eu acho que tudo se baseia no acompanhamento clínico. Tudo para mim é isso. Acho que assim, aquela frase que a gente aprendeu com o doutor Porto ali, a clínica é soberana. A clínica, essa criança precisa ser examinada, essa criança precisa ser pesada, essa criança nem sempre precisa de um monte de exames, ela precisa de acompanhamento clínico. A criança precisa comer bem. Sim, hoje nós temos um advento das telas, ela não pode ficar o tempo inteiro na tela, a gente tem que segurar. Então, assim, a criança, ela precisa ser criança, ela precisa ser tratada como criança e ela precisa ter todas as fases do desenvolvimento da vida. Não é porque ele é cardiopata que ele vai deixar de fazer certas coisas. Nunca ninguém vai proibir seu bebê de ir para a piscina fazer uma natação. Seu bebê precisa aprender, ele precisa praticar esporte, ele precisa comer bem, ele precisa ser acompanhada por um bom clínico que examina, que vê a necessidade individualizada do seu filho. Nem mesmo dentro da mesma cardiopatia, a gente está engessado no mesmo tratamento. Existem falos de boa anatomia, de regular anatomia, de anatomia ruim. Então, o tratamento, a clínica da sua criança precisa ser individualizada. Aqui tem várias pessoas, a gente está vendo aqui um monte de nomes conhecidos, a história da Ana Luísa, a Maísa Helena Paulinha está mandando aqui, que era um VD com uma membrana, a gente tem doenças raras, aquele caso tem coisas que a gente difícil, nunca viu, acho raro. que nunca viu na vida e vai ver. Mas o mais importante, gente, é que assim, independente do diagnóstico que é dado, existem alternativas, existem caminhos. A gente está aqui para encher vocês de informação para que vocês possam buscar esses caminhos, né? E vocês não estão sozinhos. A associação, nós, todos profissionais da área, cardiopediatras, cardiografistas, pediatras, especialidades, então, cirurgiões, hemodinamicistas. Então, a gente tem uma verdadeira paixão e missão mesmo de evoluir e transformar. Eu, na minha época, quando eu terminei minha residência de cardiopediatria, era uma outra realidade. Tinha um outro cenário, uma outra vida. Então, de fato, a gente está caminhando numa ponte que está sendo construída. Então, eu não sei se eu vou chegar até o final dessa ponte, até lá eu vou topar com algum buraco, ou se ele já vai estar coberto. Então, a gente tem aqui andar junto, para que a gente possa ter condição. O diagnóstico da cardiopatia não é o fim, é o começo.
É o começo de lindas histórias e é isso que a gente tem que lembrar sempre. E eu gosto de falar, Mirna, assim, para os pacientes que me procuram, né? Que o filho é uma dádiva, né? Você não sabe o que vem seu filho. Filho, você não sabe o que ele vai ser, você não sabe se você não escolheu se vai ser menino ou menina, você não sabe se ele vai ter alguma coisa, você não sabe se ele vai nascer super bem, mas lá na idade adulta vai aparecer alguma coisa, algum câncer, alguma outra. Quantas possibilidades, né, que existem para um filho. E o filho, você tem que valorizar. É a vida, né? É uma vida. Não importa se ela dura alguns meses na barriga, se dura alguns dias com você, se dura 15 anos, se dura 90 anos, se dura 50 anos. Essa vida, ela vem para te mostrar alguma coisa, ela vem ali para algum ensinamento. É assim que eu acredito, sabe? Eu acho que a vida em si, ela é importante. Eu acho que é por isso que a gente insiste, né, de fazer cardiologia pediátrica e descobrir essas cardiopatias e acolher essas mães, porque ensinar que o dia a dia de uma mãe é abraçar. Né? Você tem que abraçar o seu filho, correr para um diagnóstico, correr para um tratamento, se escorar uma na outra e amar principalmente. Né? Eu acho que tem que se valorizar essa vida que está aí, como ela é. Eu vou pedir, a gente já está indo para o final, caminhando para o final. A gente conseguiu responder bastante das perguntas. Lembrando que a gente vai fazer depois as outras perguntas que não são respondidas, a gente vai fazer um postzinho ao longo da próxima semana, depois que finalizarem as lives dessa semana. E eu queria que cada uma fizesse aí uma consideração final para a gente poder encerrar daqui a pouco. E lembrando que amanhã temos mais. Amanhã, quarta, terça-feira, até quinta-feira. A gente finaliza na live de quinta-feira. Tá todo postado no nosso Instagram. Amanhã é Marta e Juliana, né? A mãe do Pedroca. E depois a gente vai, cada dia a gente renova o convite para as lives até na quinta-feira, que finaliza eu e Sandra Matos, que vocês vão conhecer também. Maravilhosa. Maravilhosa. Então, com você, com as considerações finais, Maísa. Assim, eu acho que... Tudo igual. É porque confunde tudo, né? E até os pacientes confundem. Eu acho que, assim, por que gerou todas essas lives? É justamente isso, é o conhecimento. Conheçam a doença do seu filho. Conheçam o tratamento do seu filho. Não deixem de acompanhar. Da barriga até a maioridade. Não tem como vocês deixarem de lado os médicos, entendeu? Mas não são os médicos o centro de tudo. O médico é um start, mas está na família o papel, está na família o caminho que cada um vai ser trilhado. Então, assim, bora para cima, vamos fazer diagnóstico, vamos acompanhar, vamos fazer o melhor para nossos filhos, que é isso que a gente tem para fazer, tá bom? É isso aí, Maísa. Isso. Eu, assim, para fechar, né, agradecer vocês, né, pela oportunidade de falar e para as mães, assim, não desistirem nunca, né? Eu acho que trilhar esse, igual a Maíra falou, receber um diagnóstico desse, né? Você saber que o seu filho tem problema de coração é algo que dói no momento e que te tira o chão. Você, naquele momento, você fica sem chão, né? Mas a busca do conhecimento, você procurar um médico que você confie, entendeu? E busque o caminho, né, da correção dessa cardiopatia. Acredite no que o médico fala para você. Cuidado com várias interferências, né? Se um fala isso, outro fala isso, outro fala aquilo. E aí acaba que a mãe fica perdida. Eu acho assim que tem que pegar, focar e ir, né? Não tem que ficar pegando opinião assim de 1 milhão de pessoas. Eu acho que é ótimo pegar opinião até um certo ponto, até você entender, né? Entendeu? Parte para
para correção. Porque eu já peguei casos aqui que focou tanto na cardiopatia que esqueceu da criança, entendeu? Aí veio fazer um exame comigo, fez exame com todo mundo, aí veio com 30 e tantas semanas, fez o exame comigo. Tava lá um polidrâmio. Eu falei assim, olha, seu neném tá para nascer semana que vem, tava com 32, 33 semanas. Então, preocupou tanto com a cardiopatia e esqueceu de fazer o pré-natal. Entendeu? Então, isso acontece assim, antes de quando nascer e recebeu o depois de diagnóstico, nascido, né? não esquece de você, não esquece do pré-natal, porque a gente, igual a Maíra falou, precisa entregar um bebê gordinho, não prematuro, não, né, desnutrido, tem que chegar na gente para tratar um bebê saudável. Então, assim, busque o diagnóstico, vá no cardiologista, não deixe de acompanhar com o obstetra, nunca, e vamos programar esse nascimento para o melhor local, para um tratamento adequado, com equipe multidisciplinar, com o obstetra, com o pediatra, com o cardiopediatra, né, Mirna? Igual você falou, um pediatra na sala de parto. Então, assim, acho que para finalizar isso, né, o diagnóstico fetal, ele vem junto com um combo de acompanhamento do pré-natal de alto risco, do cardiopediatra e do pediatra que vai seguir, né? O cardiopediatra é importantíssimo, importantíssimo, porque é ele que vai conduzir o diagnóstico pós e o tratamento, né? Vai ele que vai conduzir. Mas o obstetra que está cuidando lá se tem diabetes, se não tem. O pediatra que vai pegar o neném também é super importante. Precisa estar sabendo o que é que ele tem que fazer, né? Então, equipe multidisciplinar, trabalho de equipe. Isso, a gente é um grande time, né? É um grande Sim, time que começa na família, então é a família, aí vem lá o obstetra, aí o pediatra, o cardiopediatra, aí a gente tem a gama de ajudantes aí nesse time, aí vem o sim, cirurgião, o hemodinamicista, muitas vezes especialistas da pediatria, neuropediatra, gastropediatra, endocrinopediatra, então a gente precisa muitas vezes de acionar toda uma cascata de pessoas para esse time, para a gente poder oferecer para essa pessoinha, para essa vida tão especial, o que a gente tem de melhor de conhecimento e de assistência. E isso não necessariamente, não tem muita coisa, não tem nada a ver com tecnologia. É o que o é doutor Gustavo verdade. falou na live lá do começo. É o básico bem feito. O básico bem feito a gente já vai fazer, vai Já transformar vai fazer a muitas vidas. diferença. Vai Com fazer a diferença. certeza. Ai, gente, olha, passou voando essa hora. Eu Foi queria muito bom. agradecer vocês duas, agradecer amigos do coração, Marta, agradecer todo mundo, Mônica, todo mundo, Laura Tantos, está todo mundo aí. E dizer que temos mais amanhã. É uma semana intensa, todas as lives estão gravadas, Tem então tem muita gente acompanhado. perguntando, falando que não pode assistir na hora. Tá lá depois, grava e assiste depois. Divulga, porque a ideia é a gente transformar esse mundo com informação. E é Esse isso ano que nós vale. vamos ser mais ativos do que nunca. Não se Ó, preocupe. Tem surpresa em Não foi. Essa 2025. foi apenas a primeira programação. Vamos na fé, segurando que Deus nos dê saúde amém. para fazer tudo. É isso Mas, aí. famílias, esse ano promete. Olha, Fala, família, manda um beijo para sua tia, Maísa, que eu vi Deus aqui, é tia mais, eu tô sem Roseli. óculos para não ler tá nada, para bom. não ter Tia interferência. Roseli, dá um beijo. Beijo, tia, Tchau, te amo. gente. Tchau para vocês. Boa noite, gente. Até amanhã. Amanhã Até tem mais. amanhã. Até, gente. Até Boa amanhã. noite.